Olá, tudo bem? Este é o quarto vídeo da série Acabe com a Obesidade. Eu sou a Melina Arantes Gonzalez, vou ler o livro aqui, Acabe com a Obesidade, da Cristina Cairo. Se você ainda não assistiu os primeiros vídeos e deseja assistir os próximos, entre em contato comigo que eu envio para você. É o 15988036247. O título de hoje é Encontrando a Raiz do Problema, usando velhas armas, e também a raiz dos problemas. Para compreender melhor o comportamento humano, que gera doenças, problemas estéticos e até acidentes, é preciso esclarecer pontos científicos importantes, como a capacidade sugestiva do subconsciente, que através das informações que recebe desde a fecundação, convence o cérebro a aceitar como verdade única determinadas crenças errôneas. A partir daí, o cérebro reage obedientemente, mandando impulsos nervosos a órgãos internos, glândulas, músculos, ossos, etc., transformando a pessoa naquilo que ela acredita ou teme. É provado pela psicanálise, pela PNL, programação neurolinguística, e mesmo pela medicina quântica, que as energias do cérebro e também as do coração, como diz o Dr. Paulo Piersall em Memória das Células, já citado, transformam não só o corpo físico, como também o ambiente. Esta é uma sabedoria milenar, conhecida dos poucos iluminados que tinham a capacidade de entendê-la pela ampliação da consciência, mas ignorada pelas pessoas comuns, que por isso acreditavam que o ser humano era vítima de bruxarias, destino, karma, etc. Hoje muita coisa foi desmistificada pela ciência moderna, permitindo a todas as pessoas o acesso a essa informação através de livros, cursos e terapias alternativas. Mas, na minha opinião, na mesma forma que existem as escolas católicas, judaicas, evangélicas, também deveriam em breve existir escolas que introduzissem em seus currículos toda a história mística do mundo, resgatando antigos conhecimentos dos sábios de todas as regiões do planeta, mostrando que podemos unificar conhecimentos que trariam de volta e com mais rapidez o autoconhecimento tão escasso hoje em dia. A física quântica, a medicina psicossomática, a neurolinguística, a psicologia, a psicanálise e a medicina chinesa comprovam que o ser humano reflete em seu corpo aquilo que ele é, sua personalidade, aquilo que você pensa mais constantemente, aquelas emoções que carrega no cotidiano, aquelas opiniões das quais não abre mão. Tudo está projetado no seu corpo físico, seja em suas características físicas, seja nas doenças que o organismo somatiza. Como as características do corpo são apenas resultado e reflexo de uma determinada personalidade, buscar a mudança pelo lado externo seria, no mínimo, ineficiente. Mudar a forma física seria mexer no efeito, não na causa. Portanto, por este caminho, as pessoas não vão conseguir fazer grandes mudanças. Elas até podem, por determinado período de tempo, sustentar um certo peso, mas isso é sabido por todos. Ao primeiro descuido, o peso antigo volta. É o chamado efeito sanfona. Engorda, emagrece. Engorda, emagrece. Qual o gordo que não passou por isso? O que ocorre é semelhante àquela brincadeira de cabo de guerra. Um time puxa uma corda para um lado, fazendo força. O outro time segura a corda pela outra extremidade e puxa para o lado oposto. São duas forças fazendo pressões opostas sobre a corda. Por vezes ela vai para um lado, por vezes ela vai para o outro. E não é o gordo o centro desta pressão? E o que fazer quando a gordura, o que fazer quando a corda arrebenta?
Portanto, é preciso mexer na causa, aqueles padrões comportamentais velhos, ultrapassados, que o obeso insiste em prosseguir utilizando, tentando com eles consertar seus erros do dia a dia. São armas antigas e ineficazes. As mesmas práticas levarão aos mesmos resultados, aos mesmos efeitos. Para se conseguir resultados diferentes, é preciso mudar de tática e de armas. É preciso mudar o comportamento. As pessoas que engordam com facilidade ou as que são originárias de famílias de obesos devem procurar mais o próprio interior e descobrir nele a raiz de seu problema. Pois mesmo a hereditariedade pode ser mudada, já que herdamos os comportamentos familiares. E uma vez mudando a forma de pensar e assim de agir, mudamos até os genes. Descobrindo a raiz dos problemas e utilizando as armas corretas, com certeza se chegará ao sucesso nesta guerra contra a obesidade. O próximo título é A Raiz dos Problemas. O estudo da psicologia, da medicina chinesa, da psicanálise e de outras ciências afins leva ao conhecimento de que os distúrbios da obesidade estão diretamente relacionados com a mãe. Mãe? Para que a mãe? Aliás, por que a mãe? Porque a ligação entre mãe e filho é um dos vínculos mais fortes, se não o mais forte, que existe nas relações humanas. Desde a concepção e até os 7 anos de idade, a criança está totalmente ligada com a mãe. No âmbito físico, a vida de uma pessoa começa dentro do organismo materno. Recebe alimento, calor, oxigênio e tudo o mais que necessita, sem que precise trabalhar ou lutar por isso. A criança está completamente suprida em suas necessidades fisiológicas, pelo corpo da mãe, que se modifica e se adapta para colocar como prioritárias a geração e gestação da criança. Depois do nascimento, a mãe nutre o pequeno bebê, ainda com o seu corpo, com o leite que jorra de seus seios. No ato de amamentar, comida, calor, proteção, carinho e aconchego remetem o bebê ao paraíso que era o útero materno. Depois da fase de amamentação, mesmo sem o enorme contato físico, a mãe ainda é a referência de alimentação, carinho, proteção, aconchego e paraíso para a criança. E é por meio dela, direta ou indiretamente, que o bem-estar físico é oferecido à criança. No âmbito psicológico e emocional, é enorme o correlacionamento da criança com a mãe. Desde o útero, a mãe transmite seus sentimentos e sensações para a criança. Depois que nasce, a mãe é a referência para o seu filho do que é bom, do que é mal, do que é certo e do que é errado, do que é agradável e do que é desagradável. Se a mãe está no mesmo ambiente da criança, mesmo que não esteja diretamente se relacionando com ela, ela se sentirá tranquila e segura. Se a mãe some do campo visual do pequeno, imediatamente ele para o que está fazendo e a busca. Se a enxerga, tudo está bem novamente. Se não a vê, está perdido e começa o desespero. Se o filho está com a mãe, mesmo que no meio do deserto do Saara, ele estará seguro e com referência. Até os 3 anos de idade, segundo a psicologia, toda a personalidade de uma criança estará formada. A partir dos 7 anos de idade, inicia-se a fase verdadeiramente social de uma pessoa. É uma fase em que a criança já desenvolveu a autossuficiência e a independência física. É um período em que ela consegue se virar sozinha no que diz respeito às suas necessidades principais. Comer, vestir-se, tomar banho, ir ao banheiro, etc. Com isso, ela já está pronta para começar a enfrentar o mundo, que é repleto de pessoas diferentes, com diferentes necessidades. É o início da fase social, coincide com o período em que está no fundamental depois de completa ou parcialmente alfabetizada. Curiosidade, é nesse período que seu corpo
físico completou o desenvolvimento total de seus órgãos e sistemas, principalmente endócrino e de defesa. A próxima grande mudança física se dará com a puberdade. Até lá, a criança passará uma fase relativamente estável, crescendo e se desenvolvendo linearmente, pois os hormônios responsáveis pelo crescimento ainda estão em desenvolvimento nessa fase até os 21 anos. No âmbito psicológico e emocional, aos 7 anos, ela já terá passado pelas fases oral, anal e genital, e já deverá ter superado seus problemas de Édipo ou Electra, fixação efetiva com o pai ou com a mãe. No subconsciente da criança já estará gravada toda a carga emocional da mãe e também da avó, que já é uma sequência, uma corrente contínua. Nessa fase, a criança passa a compreender melhor a sua autoliderança. Na escola, aos 7 anos, ela começa a dar ordens e estipular regras para o seu grupinho de colegas. E é neste grupo que as personalidades irão interagir com conflitos e resultados. A base disso tudo, entretanto, veio do vínculo entre filho-mãe, criado e solidificado até então. Toda vez que a criança precisar de referência, segurança, atenção, afeto ou confirmação para suas atitudes, buscará em sua mãe. Esse primeiro vínculo acontece porque é nessa fase que se dá o desenvolvimento do hemisfério cerebral direito, relacionado com os aspectos femininos yin. Após os 7 até os 14 anos de idade, seus sentimentos estarão reproduzindo o sistema emocional do pai, devido ao desenvolvimento do hemisfério cerebral esquerdo yang, relacionado à razão e à lógica. Amanhã irei ler Onde Está a Minha Mãe. Gente, na fase oral, se a mãe não der a amamentação olhando nos olhos do bebê, ou não tiver ali paciência para amamentar, né? Tem aquelas mães que saem andando com o bebê no colo e amamentando ao mesmo tempo. Isso aí é um veneno inconsciente aí para a criança. Porque está demonstrando o quê? Que a mãe não se importa, que a mãe não está nem aí. Isso vai criar não vai criar vínculo, na verdade, né, com a mãe. Então daí a criança vai buscar o quê? Vínculo com o pai. E aí é que pode desenvolver aqui, ó, o complexo da Electra para as mulheres e o do Édipo para os homens. O que é isso? Fica fixado no pai. Eu sei porque eu passei por isso. E é triste, gente, quando você não tem um vínculo com a mãe. Porque você vai passar muitos anos discordando dela e ela discordando de você. Pode ser que não seja para todos isso, tá? Mas quando você é eneatipo 4, intensa, é um problema. Então, muito obrigada para você que está assistindo esse vídeo. Compartilhe para que mais pessoas possam se beneficiar. E até a próxima. Tchau, tchau. Salve, salve.